Uma mulher que havia 12 anos com uma hemorragia grave, separada da família, longe da cidade, longe da sociedade, num lugar onde só existia pessoas enfermas, pessoas humilhadas. Era um lugar de morte, um cenário onde não tinha esperança, um cenário onde não tinha nenhuma luz no final do túnel. É um lugar onde habitava leprosos, pessoas separadas, excluídas da sociedade e da sua própria família. Eu fico imaginando aquela mulher vivendo naquele cenário. Ela já tinha gastado tudo, como diz a palavra. Ela já tinha tentado de tudo, como diz a palavra. Ela já tinha feito tudo que estava ao seu alcance. E tudo só piorou. Essa semana, Deus ele falou algo muito forte comigo. Tudo que está fora do nosso controle, está no controle dele. E todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa que está fora do meu controle, significa burrice, teimosia, independência, orgulho, soberba. E todas as vezes, querido, que eu vou de contra aquilo que é de Deus para a minha vida, você pode ter certeza que a sua vida ela vai se tornar um fracasso. Quando nós olhamos a história dessa mulher, ela já havia tentado de tudo, perdido tudo, e ela só piorava. Mas existiu algo nesse texto e dentro desse contexto que me chamou muita atenção. Ela ouviu falar de Jesus e tudo mudou para a vida dela. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus já tinha iniciado o seu ministério, querido. Existia uma multidão que andava atrás de Jesus, vendo milagres, proezas, impossíveis acontecer, pessoas sendo ressuscitadas, enfermos sendo curados, aleijado andando. Jesus já tinha feito muita coisa dentro desse ministério, só que existia uma multidão que comprimia Jesus, e mesmo assim, ela enfrentou toda a multidão para tocar em Jesus. A expectativa que ela gerou dentro dela, gerou uma fé tão grande, que na cabeça dela, na mente, no coração dela, a única coisa que ela pensou: se eu tocar nesse Jesus, eu sei que eu vou ser curado. Eu sei que quando eu toco em Jesus, querido, a minha vida é transformada. Nós precisamos entender que toda vez que Jesus toca na tua vida, a tua vida ela é transformada. E toda vez que você toca nesse Jesus, que a Bíblia diz que é poderoso para fazer, você pode ter certeza que o milagre ele vai alcançar a sua vida. Essa palavra é muito interessante. É uma palavra onde traz coragem, ousadia, fé, para mim e para você. Aquela mulher, ela estava numa situação que, se a sociedade encontrasse essa mulher no meio da sociedade, no meio da cidade, ela poderia ser morta, porque era lei. Ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser escurrachada. Mas sabe o que ela pensou? Independente de qualquer situação, eu vou enfrentar qualquer tipo de multidão, qualquer tipo de tempestade, porque eu vou tocar nesse Jesus, porque eu sei que se eu tocar nesse Jesus, a minha vida vai ser transformada, eu vou encontrar a cura em Jesus. Querido, entenda algo nessa manhã: a cura não está lá fora, a cura está em Jesus. A cura não está no mundo, a cura está em Jesus. O milagre não está nas coisas deste mundo, o milagre só está em Jesus. Não adianta você procurar as coisas lá fora, não adianta você procurar as coisas nos relacionamentos, no mundo lá fora. Tudo que você precisa estar em Jesus, só depende de você. Quem é você no meio dessa multidão? Você é essa pessoa que atravessa a multidão e toca Jesus? Ou a multidão tem te atrapalhado para tocar em Jesus? Glauber, mas que multidão é essa? O multidão, querido, essa multidão da distração, dos prazeres, do pecado, daquilo que tira o foco. O que tem tirado o foco da sua vida para você tocar em Jesus? O que tem trago distração para o seu coração, que você não consegue tocar em Jesus? Ou não deixar Jesus tocar em você? Será que é o orgulho? Será que é o pecado? Será que é a prepotência, a soberba, a independência? Querido, pessoas precisam de pessoas, amém, glória a Deus por isso. Mas pessoas precisam de Deus em primeiro lugar.
Pessoas precisam de Deus em primeiro lugar. Nós precisamos de Jesus em primeiro lugar. Eu sei que existem pessoas dentro da igreja que estão passando por lutas, dificuldades, contendas, desafios, gigantes. Mas, querido, entenda algo: sem Jesus você não consegue vencer. Longe de Jesus, querido, a tua vida se torna um fracasso. A única coisa que importa para mim e para você é o quanto que eu estou disponível para ser tocado ou para tocar em Jesus. Nenhuma distração, ela pode ter o poder de tirar o foco de você lá e tocar naquele Jesus que vai curar a tua vida, que vai sarar as suas feridas, que vai prosperar, que vai mudar a tua realidade. Aquela mulher, ela estava numa realidade de morte. Aonde aquela mulher habitava era um arraial, aonde só tinha pessoas excluídas por conta de situações. As pessoas que estavam lá viviam de favor, elas comiam de favor, se vestiam de favor. Era um cenário de morte, era um cenário a qual não existia mais vida, esperança, expectativa. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, todo o cenário mudou. Não foi o cenário externo, foi o cenário interno da vida daquela mulher que mudou, porque ela entendeu que Jesus poderia mudar a história da vida dela. Às vezes o cenário interno da sua vida, querida, é um cenário de morte, é um cenário de escassez, é um cenário de prisão, é um cenário de vício, é um cenário de pecado. Às vezes o cenário que está dentro da tua alma é um cenário que tem derrubado você. A sua vida está abatida por causa do cenário que habita dentro de você. Mas hoje o Senhor te dá uma palavra: eu estou aqui e vou tocar na sua vida para que esse cenário seja transformado. Tudo que pareça morte, tudo que pareça ser morte, se transforme em vida nessa manhã, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Então pode aplaudir o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Ela ouviu falar de Jesus e tudo mudou. Ela ouviu, querido, falar de Jesus e tudo mudou. O que me chama a atenção é isso: ela ouviu falar de Jesus e tudo mudou. Nós somos uma geração que todos os dias temos ouvido falar de Jesus, mas a nossa vida também precisa ser como a daquela mulher. Ela precisa ser transformada, mudada, porque quem ouve falar de Jesus tem a vida transformada. Quem ouve falar de Jesus tem a vida, querido, transformada. A nossa vida, ela não pode continuar sendo a mesma, porque nós temos ouvido falar de Jesus. E quando você ouve a verdade te liberta. Ouvireis a verdade e a verdade vos... Então, querido, não existe prisão para mim e para você, porque esse Jesus, ele veio para nos libertar de toda dor, de toda ferida, de todo pecado, de todo cansaço, de todo peso, de tudo isso. Você é livre. Quando nós ouvimos falar de Jesus, nós nos tornamos livres. Mas não adianta eu vir num culto, ouvir a palavra de Deus, pegar a palavra que eu ouvi no culto, chegar na minha casa e colocar essa palavra na gaveta, e fechar e esquecer essa palavra. Querido, uma palavra muda uma sentença. Uma palavra muda uma sentença para a tua vida. Toda palavra que sai do altar muda a sentença da tua história. Se existe uma sentença de condenação, toda palavra que sai do altar traz a liberdade para a tua vida e para a tua história e para a tua família. Você não é mais preso, você não é mais um escravo. Se existe uma enfermidade na tua alma, o Senhor vai te curar hoje. Se existe uma enfermidade no teu corpo físico, igual aquela mulher, o Senhor vai te curar hoje. Eu não sei qual é a sua mazela, eu não sei qual é a sua necessidade, deficiência, mas você ouvindo falar de Jesus, você pode ter certeza que a sua vida vai ser diferente a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você consegue aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluias. Você vai olhar para esse irmão que está do seu lado e vai fazer uma simples pergunta: o que você tem feito com a palavra que você tem ouvido? Agora você vai fazer uma pergunta para o seu coração: será que a palavra eu tenho guardado no meu coração? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, existe uma multidão atrapalhando aquela mulher chegar até Jesus. Mas a multidão, ela não foi capaz
capaz de tirar o foco. Nenhuma multidão pode ser capaz de tirar o foco do propósito da sua vida. Nenhuma multidão pode ter poder sobre a sua decisão. Ela decidiu sair daquele lugar e ir até Jesus para tocar em Jesus. Ela decidiu sair do fundo da igreja, ela decidiu sair da porta de trás, ela decidiu sair do lugar de trevas da vida dela para ir até Jesus. Essa decisão, para mim e para você, tem que ser diária. Eu e você temos que tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. Todos nós passamos por guerras, por batalhas, por cansaço, pela rotina, pelo o cotidiano. Quem está em guerra? Eu estou. Quem está passando por dificuldade? Queridos, nós não estamos isentos dos problemas desse mundo. Tanto que o próprio Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Querido, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que diz, querido. É a palavra, é uma promessa do Senhor para mim e para você. Isso já está estabelecido para a nossa história. Mas nós precisamos tomar uma decisão todos os dias da nossa vida. A decisão de tocar em Jesus, de ser tocado em Jesus. A decisão de ter intimidade com esse Jesus. Uma decisão de ter, oh Deus, sabe o que, querido? Um caminhar com Jesus, seguir Jesus. Não é tão simples. Existia uma multidão que apertava Jesus, como diz a palavra. Só que também, querido, nem toda multidão toca em Jesus. Nem toda multidão toca em Jesus. Só toca em Jesus aqueles que querem ser transformados. Só toca em Jesus aqueles que querem receber o milagre. Só toca em Jesus, querido, aquele que tem temor. Só toca em Jesus aqueles que são dependentes. Existe uma geração, como diz essa palavra aqui, andando atrás de Jesus, mas sem saber quem é Jesus, sem tocar nesse Jesus, sem sentir a presença desse Jesus, sem conhecer esse Jesus. Mas eu declaro em nome de Jesus, a geração da Sara Nossa Terra Três Corações não é uma geração de multidão, é uma geração que toca nesse príncipe da paz, é uma geração que toca no Rei dos Reis, é uma geração que conhece, que tem intimidade, que senta na mesa. Nós somos essa geração, querido, em nome de Jesus. Se você é essa geração, você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Essa mulher, ela viveu um processo muito grande, um processo de 12 anos. Você sabe o que é 12 anos? Um processo tenebroso, um processo difícil, um processo a qual, querida, ela teve que passar por muitas coisas, por dor, por sofrimento. O processo dessa mulher não foi um processo simples qualquer. A Bíblia diz que ela perdeu tudo, que ela tentou de tudo. Eu tenho certeza que essa mulher estava cansada, desgastada, frustrada. Ela passou por tudo, até ouvir falar de Jesus. Às vezes você possa estar nesse processo dessa mulher do fluxo de sangue. Há um tempo, há um período que você está passando por lutas. Há um tempo, um período que você está passando por situações, por guerras. Você não consegue vencer o gigante, as barreiras, o pecado, o vício. Às vezes você está nesse processo há um tempo já, que nada muda, que nada acontece. Você já tentou de tudo, do teu jeito. Querido, Deus não faz do jeito que dói menos. Deus faz do jeito que dá certo. Você precisa entender isso. Aquela mulher, ela tentou por 12 anos do jeito dela. Ela gastou dinheiro, ela foi nos médicos, ela tentou tudo que ela podia do jeito dela. Mas quando nós tentamos tudo do jeito de Deus, você pode ter certeza, Deus ele te eleva, Deus ele te levanta, Deus ele te coloca num patamar maior, Deus ele exalta a sua vida. Esse é o Deus que nós vivemos, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus da Bíblia, querido. Eu sei que existem pessoas neste lugar que têm tentado de tudo quanto é jeito, do seu jeito. A porta tem se fechado, o buraco tem ficado maior,
nada muda, mais cansaço, mais frustração, tristeza, dor. Mas hoje o Senhor te chamou para tocar nele. Hoje o Senhor te chamou, querido, para tocar no altar. Hoje o Senhor te chamou para um novo momento, para uma nova história, para uma nova revelação. Hoje o Senhor te chamou para uma nova intimidade. O Senhor está falando para você hoje, querido, para de fazer do seu jeito. O seu jeito tem te matado. A multidão, querido, faz do jeito dela. Os discípulos fazem do jeito de Jesus. Quem é você? Multidão, discípulo. Paulo, ele fala algo muito interessante. Examinai a si mesmo. Nós precisamos nos examinar a si mesmo. Será que eu tenho que fazer feito do jeito do propósito, ou tenho feito do jeito da minha vontade? Será que eu tenho feito do jeito do reino, ou tenho feito do jeito do mundo? Será que eu tenho feito do jeito do meu coração, ou eu tenho feito do jeito que é a promessa de Deus? Às vezes você tentou de tudo e nada aconteceu até aqui. 2025, como eu falei ontem no Arena, foi o pior ano da sua vida. Ou esses últimos anos têm sido o pior ano da tua história. Mas, querido, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é isso que ele quer fazer ainda em 2025. Eu creio na palavra do nosso apóstolo. Um portal espiritual se abriu de 2024 para 2025, aonde ele declarou para mim e para você o ano da superação. Falta basicamente um mês para acabar o ano. Mas um mês é simplesmente um piscar de olhos para o Deus que nós servimos. E eu tenho certeza que ele vai mudar a tua vida, que ele vai mudar a tua história. Independente de aquilo que esteja acontecendo na sua vida, hoje o Senhor chamou para tocar nas vestes dele. Você quer tocar na veste do Senhor? Então eu convido a você a ficar de pé, querido, em nome de Jesus, para você tocar nas vestes do Senhor nesta noite. Às vezes faz muito tempo que você não toca em Deus. Às vezes faz muito tempo que você não escuta a voz de Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Chegou o tempo de você mudar as suas atitudes, os seus comportamentos. Se até aqui você viveu como multidão, hoje o Senhor te chama para viver como um discípulo. Se até aqui você andou atrás de Jesus por curiosidade, como espectador, hoje o Senhor Jesus te convida para ser um participante do reino junto com Ele. Se até aqui, querido, você ainda não conheceu Jesus, hoje o Senhor te chama para uma intimidade maior, para um relacionamento maior. Por isso que eu convido e desafio você nesse momento a mudar a sua oração hoje. E falar: Senhor, eu não quero mais me distrair, ó Deus, com as coisas que tem trago um abismo da minha alma. Eu não quero mais me distrair, Senhor, com coisas que têm me colocado novamente no passado. Senhor, eu não quero mais me distrair, Senhor, com aquilo que não faz parte do reino, ou daquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Senhor, eu quero ouvir essa palavra hoje, eu quero ouvir a sua voz hoje, ó Deus, e essa palavra, Deus, mudar a minha vida, mudar a minha história. Senhor, não tem como aqueles que ouvem falar de Ti continuar com a vida da mesma forma. Não tem como, Senhor, aqueles que tocam no Senhor não serem transformados, ó Pai. Não tem como, Senhor, a Tua palavra ser liberada do altar e a minha vida continuar do mesmo jeito, Senhor. Oh Deus, eu não aceito mais viver dessa forma, eu não aceito mais viver desse jeito, eu não aceito mais viver, oh Deus, aquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos, nesses últimos meses, ou nesses últimos dias. Eu não aceito mais, oh Deus, viver da forma que eu tenho vivido. Eu preciso, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito, ser modificado, moldado, Senhor, pela Tua presença. A Tua palavra, Senhor, que gera, oh Deus, mudança na minha vida e na minha história. Eu não quero ser, oh Deus, como a multidão.
Eu não quero ver o milagre passar, eu somente observar, ser um espectador, ó Deus, das grandezas do Senhor. Eu não quero mais, ó Deus, ver o meu irmão sendo curado, sarado, somente isso. Não, Senhor, eu quero participar daquilo que é derramado do altar para a minha vida, Deus, a partir de hoje. Ó Deus, o reino também é para mim, como diz a tua palavra, Senhor. Eu sou participante, Pai, então eu necessito ser mudado, eu necessito ser moldado, eu necessito ser transformado pelo Senhor. Eu não sei qual que é o teu problema, a tua causa, aquilo que você veio buscar hoje nesse ambiente, mas eu queria convidar você, que precisa de um alinhamento, vir para o altar do Senhor. Você que precisa, Lobo, eu preciso muito ser tocado por Jesus. Eu preciso muito ser tocado pelo Espírito Santo. Eu preciso muito ser tocado pelo altar. Eu preciso que a minha vida seja mudada, transformada. Eu preciso vencer essa multidão. Vem para o altar, querido, nessa manhã. Nós iremos orar pela sua vida. Nós estaremos orando por você. Os líderes disponíveis, Jaco Everton, irmã Grace. Nós iremos orar pela sua vida nessa manhã, querido. Vem receber, irmão. Não fica na tua cadeira. Uma palavra muda uma história. Uma palavra do altar muda uma vida, muda uma história, querido. Muda o destino, muda os decretos, muda a sentença. Nós iremos orar sobre a sua vida, o toque, o curar, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Vai tocando, Deus, na vida de cada um, Senhor, nessa manhã. Vai tocando na história de cada um. Pode gastar tempo, queridos, gaste tempo em oração, gaste tempo em oração, gaste tempo em oração, ministre sobre a vida dessas pessoas, um novo selo, uma nova unção, uma nova trajetória, uma nova jornada, Senhor. Oh, Jesus. Disconnected. Oh, Jesus. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Oh, Deus. Santo, santo é o seu nome, Senhor. Da mesma forma que aquela mulher, ó Deus, do fluxo de sangue, Senhor, recebeu a cura, recebeu o milagre, ó Deus. Libera, Senhor, na vida de cada um, ó Deus, que está aqui presente nessa manhã, Pai. É o Senhor que conhece, ó Deus, as necessidades. É o Senhor, ó Deus, que conhece o mais profundo, o íntimo, ó Deus, do interior, ó Deus, da vida de cada um. Então, Pai, em nome de Jesus, que só possa liberar, ó Deus, a bênção. Que só possa liberar, ó Deus, a autoridade, Senhor. Que só possa liberar, Deus, a unção. Que só possa liberar a cura. Que só possa liberar, Deus, nessa manhã, Pai, uma nova porta, Senhor, uma porta aberta, Senhor. Ó Deus, as áreas da vida sendo restituídas, ó Pai. As áreas da vida sendo restauradas, ó Pai. Ó Deus, que os seus anjos, ó Deus, visitem, ó Deus, cada família, cada lar, cada casamento, cada pai, cada mãe, cada filho. Visita, Senhor, nessa manhã. Que o Espírito Santo nessa manhã traga cura. Que o Espírito Santo nessa manhã traga libertação. Que o Espírito Santo nessa manhã traga, Senhor, restauração, restituição. Aonde existia morte, que o Senhor, ó Deus, traga vida, Senhor. Aonde o cenário, Senhor, é de destruição, que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, algo novo, Senhor. Fortaleça, Pai, traga vida, Senhor. Vivifica cada alma, cada espírito, Deus, nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você vai colocar a mão no seu coração, querido. Eu queria orar por você, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida de cada um nessa manhã. Ó Deus, é o Senhor que conhece as necessidades. Ó Deus, como foi ministrado, ó Deus, pelos líderes, ó Deus, dessa igreja. Ó Deus, atende a oração de cada um.
Ó Deus, aquilo que foi ministrado, ó Senhor, reafirma, Senhor, nós reafirmamos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, vem em cada necessidade, vem em cada dependência, vem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, trazendo o seu agir, trazendo o seu curar, o seu transformar, o seu restaurar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos e decretamos a vitória na vida de cada pessoa neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor, amado. Em nome do Senhor Jesus, voltai para os seus lugares, glória a Deus. E debaixo dessa palavra, nós iremos passar pelo momento do dízimo, pelo momento da oferta. Você que vai ofertar, querido, dizimar, levanta suas mãos, pegue o envelope. O diácono Ever está passando com o envelope. Você que queira fazer o Pix, temos aí o QR Code. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé para a gente encerrar. Temos culto hoje, querido, às 19h. Culto da família. Não fique de fora. Não fique de fora, querido. Traga a sua casa, a sua família. Venha receber uma unção para a sua casa, para a sua família. O pastor tem ministrado grandes palavras, né, no culto de domingo. Então não fique de fora, traga a sua família e venha receber do céu para a sua vida. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Santo Espírito esteja com você. Vá em paz e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados. Abraça teu irmão, que Deus te abençoe.